estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, queremos aqui neste momento entregar, Senhor Deus, a vida da nossa pastora que vai estar trazendo a mensagem. O Senhor já deu a palavra a ela, Pai. Pedimos que nesta hora o Senhor queime os lábios dela com brasas vivas do teu altar, Senhor, para que ela possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas nesta noite. Que ela venha se diminuir e que teu Espírito Santo venha crescer sobre ela e que ela venha transbordar da tua presença nesta noite. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, você está feliz, querido? Ô glória, você continua feliz? Aleluia, você já falou com teu irmão aí? Tu já disse, oi querido, graça e paz, tudo bem? Me llamo, me chamo. Diga teu nome, querido, apresente-se para ele. Digo, tu hablas espanhol? Tu habla. Eu não quero falar com você. Aleluia, amém, querido? Diga paz do Senhor pro teu irmão, querido. Aleluia! Você está com vergonha, irmão? Deixa eu te falar, a gente vai morar junto na eternidade. Aleluia! Deus abençoe sua vida. É com muita alegria que vemos rostos de queridos aqui essa noite. Amados do Senhor, filhos do Eterno, que alegria estar com vocês. Ah, pastora, a senhora sempre fala isso, amado. Eu sou filha do Rei Todo-Poderoso que me criou, criou você. Aleluia! A gente só tem um pai, querido. Então eu sempre vou te incentivar. Fala com o teu irmão, diga para ele, elogie ele. Por quê? Porque o nosso pai olha para a gente todos os dias e diz, aí vai meu filho amado. Aleluia! E é isso, amém? Essa água é minha não, né, gente? Se alguém puder me dar essa vitória aqui no deserto, de uma aguinha, não, só não pode ser gelada, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia, sem demora, João 15, versos 16. Obrigado, Luciana, mulher de Deus, olha aí. Visão dos céus, aleluia. Deus te abençoe. João 15, 16. Deus é bom, amados. O Senhor é aquele quem fala, quem chama aos filhos. E eu queria que você já começasse essa ministração dizendo ao teu irmão assim, ó. Deus não errou quando te criou. Ah, não, gente, só a Sandra. Eu ouvi a voz da Sandra no final, nossa intercessora. Diga aí, Deus não errou quando te criou. Eita, o Marcelo já estava na ligação. Obrigado, irmão Marcelo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem um fruto que, a fim de que tudo que o Pai de vocês dê a vocês. Que versão estranha, né, Sabrina? A poder, vamos lá, gente, me perdi. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem frutos. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que... Ô, glória, eu que me perdi, irmão. É a visão, lembra da visão de Moisés? Glória a Deus. Deus está fazendo, eu creio, amém? Amado, nós já começamos essa ministração. Nós temos pouco tempo, mas vamos avançar. Queria que você falasse isso para o teu irmão. Deus não errou quando te criou. Deus não errou quando te formou no ventre, quando deu o seu nome para sua mãe. Irmão, prega comigo, vamos para cima, vamos no glória. Deus não errou quando deu o seu nome, Cícero Jorge, para sua mãe. Não errou. Deus não errou quando te colocou na família que te colocou. Não errou. Amém? Deus não errou quando criou o seu temperamento. Diga amém. Oh, glória. Amado, eu queria falar um pouco sobre temperamento. E se você se identificar, irmãos, fique à vontade. Existem 4 tipos de temperamentos que a psicologia ensina. O primeiro deles, ao qual eu vou falar, é o colérico. Quem se acha colérico aqui, irmão? Vou lhe dizer as características. A força do colérico é que ele é um homem decidido, uma mulher decidida. É um líder nato, determinado, firme e ousado. Quem é assim? Uma mão muito sutil. Glória a Deus, olha aí. A fraqueza do colérico é que ele é autoritário, impaciente, explosivo. E ele pode ser muito duro com as pessoas. Pedro, antes de ser moldado, tinha características de colérico. Mateus 26, 33. Sabrina, vem comigo nessa marcha. 33, isso. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonarem, eu nunca... Colérico, explosivo, líder nato, determinado, firme, ousado. Amém? Tem o sanguíneo.
A força do sanguíneo é que ele fala muito, comunicativo, ele é alegre, entusiasmado, ele é motivador. Onde ele chega, você fala, eu quero abrir uma empresa, ele, bora. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que você fala assim, vamos correr lá, na 5 de julho, até a Obra Max, ele, bora. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que você fala, bora bater uma laje, 6 horas da manhã, ele, bora. Esse é o sanguíneo. Mas o sanguíneo também é inconstante. Garota, ele é aquele que você marca o encontro, ele fica torcendo para você desmarcar, só para ele não ter que desmarcar e ficar mal contigo. Aí você marcou, vamos tomar um café naquela cafeteria super faturada, aí ele fica assim, bora. Quando está chegando o dia, ele, Jesus, por que eu marquei aquele encontro? Nem dinheiro eu tenho para ir, não estou nem afim de tomar café. O sanguíneo, ele também fala demais. Ele tem mais de 7.000 palavras, seja ele homem ou mulher. O sanguíneo também pode prometer e não cumprir. E o sanguíneo tem uma coisa, se distrai facilmente. Olha aí, as mulheres que são casadas com homens sanguíneos sabem bem sobre o que eu estou falando, a respeito do trato de cuidar das coisas da casa. Por exemplo, amada, não cobre do seu marido se ele é um sanguíneo. Ele pode estar muito entusiasmado para trocar lâmpada, mas de repente chegou uma notificação no telefone dele acerca de o quê? Um jogo. Irmão, não é porque ele não quis trocar a lâmpada, ele se distraiu. Ele é sanguíneo. Amém? As irmãs não gostaram. Há poder no sangue. Tem o fleumático, gente. O fleumático, a força dele é ser calmo. O fleumático, ele é estável. Nada abala ele. Tá todo mundo chorando, ele tá, gente, que é isso? Não, nada a ver. O fleumático, ele é conciliador, tem confusão, ele fala, para que isso? Ai, não, perde seu tempo não. E, vai criar ruga, botox está caro. O fleumático, ele é paciente. A criança está quebrando tudo dentro de casa, ele, coisa linda. Coisa linda, né? Esse é o fleumático. O fleumático, ele é um amigo leal. Ele não é aquele amigo que vai todo dia na tua casa, mas o dia que tu liga para ele ou para ela, vai estar ali. O fleumático é aquela pessoa que você fala assim, estou sozinho, mas eu tenho certeza que fulano vai comigo. O fleumático, ele é leal, independente do que a pessoa faça, porque ele é paciente. Mas a fraqueza do fleumático, ele evita conflito. Irmãos, eu vou falar do âmbito feminino, tá? A mulher tem uma época do mês que ela está pronta para o problema. Ela depende, tá, irmã? Se a mulher for fleumática, ela não está nem aí para problema. Mas se ela é colérica, ou se ela for sanguínea, que nós vamos chegar lá. Mas o colérico, a mulher colérica, o varão deixou o chinelo 1 centímetro para dentro da casa que ela passou pano, irmão. Ele vai perder os dedos se ele não tirar aquele chinelo ali. Por quê? Porque ele é fleumático, gente, ele evita conflito. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo para evitar o confronto. Sabe aquelas conversas difíceis de casais? Que você não consegue ter? Você é fleumático. Não é porque você tem medo, não. É porque você evita conflito. Você, o fleumático, a fraqueza dele é ser acomodado. Tá bom aqui. Não, eu gosto dessa casa aqui. Não, essa parede está descascando, é vintage, é moda, é retrô. É, garota, fica ligada, essa luz meio piscando, o pessoal está pagando aí fora para colocar. Ele é acomodado, ela é acomodada, tem comida para fazer, ela fala, sobrou de ontem, a gente pega tudo que restou, frita um ovo, joga na panela e vamos para cima. Ela é acomodada, e se o marido levantar para fazer, ela finge que nem sabe cozinhar. Aleluia, gente, se entrega menos, joga por terra, Jesus. O fleumático pode parecer indiferente. Eu tenho um traço fleumático, irmãos. Eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho uma amiga que fala assim, você não sofre. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu sofro, eu só não esboço sofrimento. Raramente eu não sou aquela pessoa que lamenta. Ai, Senhor, eu lamento com o Senhor. Ai, poxa, quer ver? Uma coisa, tá vendo? Eu sou fleumática, nem sei pelo que lamentar. Uma coisa que a gente lamenta. Ai, meu Deus, a minha amiga foi embora para o exterior. Ai, que tristeza. Irmãos, eu estou feliz que ela foi embora para o exterior, viver algo novo. Eu não fico lamentando. Está entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar? O fleumático é assim, está todo mundo em volta, consternado. Se ele não tiver cuidado, ele faz uma piada ali para quebrar
aquele peso do ambiente. O fleumático, ele tem que ter um certo cuidado, porque ele pode se tornar muito passivo. E isso, irmãos, no reino de Deus é muito perigoso. Abraão, Gênesis 13, por favor, 8 e 9. Você está se identificando, irmãos? Aleluia. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você. Olha aí, fleumático. Olha aí. Ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Fleumático, evita conflito. Ele nem devia ter levado Ló. Qual era a posição que ele devia ter dado? Ló? Comigo não. Mas, fleumático, irmão. Fleumático é aquilo. Você quer ver? Você vai se identificar agora, irmão. O fleumático, ele sabe que ele tem que chegar em casa, a esposa faz o jantar e ele lava a louça. Mas ele senta, a esposa faz o jantar, ele levanta como se nada tivesse acontecendo, passa pela pia, segue o fluxo. Se ninguém falar, irmão, ele também não vai se mexer. Esse é o fleumático. Sabe o seu filho que come e deixa o copo no chão? Às vezes é uma criança fleumática. Se tem alguém para fazer, por que farei? Não é verdade? Fleumático. Tem o melancólico, irmãos. Ai, meu Deus. O melancólico, ele é sensível. Ele é analítico. Ele é profundo. Nada é raso para ele. Se você falar para ele assim: nossa, hoje eu não estou bem, ele já vai fazer uma analogia da sua infância e pensar: de repente isso é um traço da tua infância, quando teu pai falou assim com você, e aí você hoje está refletindo tudo isso, carregou essa carga emocional. Esse é o melancólico. O melancólico, você cita 5 pontos para ele, são 5 pontos práticos. Ele vai entrar nas brechas dos 5 pontos. O melancólico, ele é organizado. O melancólico, ele é criativo, já viu? Ele tem pico de criatividade. Olha, se a gente pintar aqui de rosa, ali de roxo, se a gente botar um negócio assim, nananana, esse é o melancólico. O melancólico, ele é fiel. Quem é melancólico aqui, gente? Não levanta a mão, não. Fraqueza do melancólico, ele é perfeccionista, tem que sair tudo perfeito. Ele é crítico até consigo mesmo. Se não tiver bom aos olhos dele, ele acabou, destrói. Acaba com ele. Ele é pessimista às vezes. Você está vendo que não tem como? Ele tende a se isolar. Às vezes porque precisa do isolamento. E às vezes por conta de profunda tristeza. O melancólico é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tu fala assim: não posso falar isso com fulano, porque fulano é só coração. Porque se eu falar, tem que saber falar. Sabe, gente, você tem que saber falar. Aleluia. Ele é melancólico, irmãos. De repente, você é a pessoa que os outros precisam saber falar. Amém? Glória a Deus. Aí eu falei: vamos lá, Senhor. Então o Senhor criou 4 temperamentos. Eu amo essa área, amém? Mas aí, temperamento decide que eu vou ser assim para sempre? Então, se eu sou melancólico, eu vou ser sempre pessimista? Não, irmãos. Deus nos criou assim, mas nos dotou também da pessoa do Espírito Santo, que nos molda até no temperamento. Ah, eu sou Gabriela, nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não, irmão, síndrome de Gabriela ficou lá no velho homem. Nós estamos sendo aperfeiçoados, moldados, transformados até que ele venha. Amém? Glória a Deus. O colérico, o que ele precisa? Aprender a ouvir. Colérico gosta de falar, mas odeia ouvir. Sanguíneo, ele precisa aprender a ter disciplina e constância. Ele é muito animado porque ele é envolvido pela emoção, o calor do momento. Mas se você chamar ele para ir para a academia, ele vai os 2 primeiros dias. Depois, meu irmão, ele joga a dieta fora. Se deixar, ele come ela. Constância e disciplina. Bora, pastor, vambora. A gente vai fazer uma obra, a gente vai subir e descer. Meu Deus, isso aqui vai virar a coisa mais linda. Vai ter, como é que chama aquele negócio? De luz, vai ter aquilo, vai ter não sei o quê. Mas aí no dia que o pastor marca para fazer o quê? A parte burocrática, vamos sentar e orçar? E ele fala: já não quero não. Porque ele é inconstante. Nos relacionamentos, eu não fico com ninguém, gente, não dá certo. Você é inconstante. Você não quer suportar nada.
Ninguém pode falar não. Se falou não, já me dou. Sanguíneo, gente. Calma, tô tranquila, não tô brava. Tem o fleumático. O fleumático precisa aprender a vencer a passividade, a ser mais ativo, irmãos. Meu Deus, eu sou fleumática. Eu estou falando sobre mim. Meu Deus, há poder. Irmãos, Deus tem me ensinado. A coisa mais difícil para mim é dizer não. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, abraçava o mundo com os braços, com as pernas. Esses dias, eu estava fazendo a minha agenda até dezembro, glória a Deus, para que dezembro eu possa descansar e desfrutar de pelo menos 7 dias, sem trabalho, sem nada. E aí alguém disse, Priscila, eu preciso fazer tal coisa. Eu disse, bora. Quando eu fui ver minha agenda, eu não tinha uma data para esse bora. E fiquei eu e a pessoa naquele embate do bora. Irmãos, eu ajustei, eu joguei óleo, a engrenagem quase que não vai, mas eu achei uma data e eu disse, bora. Quando eu disse bora, a pessoa do Espírito Santo disse, fez errado. Aí eu disse, mas Senhor, é uma alma, é uma vida. Ele disse, fez errado, porque eu também sou Deus que digo não. Até eu digo não. Você precisa aprender a dizer não. É forte. Eu sou fleumática. Colérica fleumática, irmãos. Melancólico. Ele precisa vencer a crítica, o pessimismo. Se parar de ser perfeccionista. Irmãos, perfeito só Deus. Você já juntou aí tuas mãos? Elas são incrivelmente perfeitas e iguais. Junta aí tuas mãos. Olha aí, a tua mão. É o mais perto que eu posso falar. É igual? Perfeitamente igual? Milimetricamente igual? Seu rosto, ambos os lados da sua face são iguais? Não, irmão, porque se fosse, não tinha gente pagando para fazer harmonização facial. Há um computador que mede. Você já viu que as pessoas estão sendo imprimidas com a mesma cara? Para que fique milimetricamente igual? Perfeito só Deus. Amém? Glória a Deus. Deus não rejeita nenhum dos temperamentos, pelo contrário, Ele pega essas características naturais, Ele molda pelo Espírito Santo, transformando fraqueza em ponto de crescimento. Amém? Ô, glória! Agora que a gente já falou do temperamento, nós vamos para a palavra. Deus te chamou, Deus te escolheu, João 15:16. E aí, quando Deus nos chama, nós temos a tendência de pensar, bom, eu não sou bom para Deus. Eu não sei cantar. Eu não sei tocar como Cícero. Eu não tenho habilidade com tecnologia. Eu não sei orar a ponto do céu se abrir. Eu não sei dançar como a Joana dança. Eu não sei receber pessoas na porta. Eu não sei ser simpático. Eu não sei fazer. Tá comigo, olha, tá vendo? Tá comigo, não abre. Aleluia. Fiel. Característica, olha aí, Jesus. E a gente tem esse hábito de olhar para nós e sempre nos achar incapaz. Quem nunca foi promovido a algo ou foi chamado para algo que se sentiu incapaz de fazer? Você quer ver, irmãos? Algo que eu já tentei 1000 vezes e não consigo fazer. Pudim, irmãos. Eu não consigo fazer pudim. Rapaz, eu estou há anos tentando fazer pudim. Fica esquisito. Fica queimado. Sai da forma assim, desgrenhado. Meu Deus, irmã Sandra, eu já tentei. E eu digo, casei com um homem que ama. Olha, há poder no sangue. O inimigo tenta me envergonhar, irmãos. Eu desisti, irmãos. Não. Ainda farei e postarei. Apesar de não postar as coisas, mas farei e postarei. Para envergonhar o inimigo que está tentando ofuscar a minha mão para a doceria. Amém, queridos? Então, assim também nas coisas do Senhor, nós temos o hábito de olhar alguns pontos e dizer, não, eu não sou bom. Eu sou tímida. Eu não sei cantar como a Laila, soprano. Eu não sei tocar como o irmão Joel. Não, eu não toco como o Yuri. Mas deixa eu te falar, Deus não errou quando te chamou. Porque Deus não nos chama por aquilo que podemos oferecer para Ele. Ele nos chama por aquilo que Ele plantou dentro de mim e de você. Aleluias. Deus não chama quem tem. Sabe por quê, irmãos? Há muitos teólogos aí fora que não servem ao Deus da salvação. Tem teoria, tem palavra, mas não tem essência.
não tem temor, não tem sabedoria, não busca a presença. Porque Deus chama os dispostos. Aleluias. Jonas, irmãos, Deus tem falado muito comigo. Quem recebeu aí meu devocional de Jonas no WhatsApp aí? Olha aí. De vez em quando, irmãos, eu compartilho com algumas pessoas o meu devocional. Não é sempre, porque às vezes eu falo, não sei, isso aqui dói demais. É melhor evitar, né? Glória a Deus. Jonas era teimoso, irmãos. Bota aí pra mim, Jonas 1, por favor. Aí Sabrina tá ligada, já foi procurar. Jonas, ele era tão teimoso que a Bíblia diz que Deus chama ele para que ele vá à cidade de Nínive. Aí, Deus disse assim, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas pega um barco para ir para a cidade oposta a Nínive. Mas Deus chamou quem? E o que ele fez? Fujão. Ele foge da presença do Senhor. Mas aquele a quem o Senhor coloca, o chamado, ei querido, chamado é algo muito forte, é divino. E eu vou te dizer, tem Jonas aqui que está fugindo da voz do Espírito Santo, está tentando se esconder, e o Senhor está dizendo, até quando tu se esconderás da minha presença? Até quando fugirás do teu chamado? Até quando andarás como quer? Jonas era tão teimoso. Ele tinha um coração duro. Sabe o que ele queria, querido? Que Deus exterminasse a Nínive. Porque, querido, para ele misericórdia valia, mas para os outros não. A Bíblia diz que ele é lançado na água, a baleia engole ele. O que ele faz dentro da baleia, irmão? Ah, Senhor, oh Deus, oh Deus, continue, please. Ele começa a clamar a misericórdia. E sabe o que é incrível? Que enquanto ele clama a doce misericórdia, e aí ele se rende à voz do Senhor, aí a Bíblia diz que Deus fala ao peixe. Foi preciso Deus falar ao peixe? Será que vai ser preciso Deus falar ao peixe com a gente também? Eu não quero não, irmão. Quero nem eu aí. Tá comigo? Quem mais está comigo? Glória a Deus. Então, foi preciso Deus falar ao peixe para que ele vomitasse a Jonas. Então Jonas vai para a cidade de Nínive, mas no coração dele ele queria que Deus exterminasse a cidade. Ele não cria na misericórdia de Deus para outros. A Bíblia diz que enquanto ele pregava e carregava a mensagem, ele não carregava em si misericórdia. Porque muitas vezes nós somos aqueles que carregam uma verdade em nós. Nós somos aqueles que falamos de coisas que de fato cremos. Nós somos aqueles que de fato falamos Deus é bom. Mas não queremos mais congregar como igreja, porque não cremos no amor de Deus através de pessoas. Nós somos aqueles que queremos que Deus mate o próximo ou abata alguém porque me fez mal. E essa não é a realidade do céu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que te ama, ama teu vizinho que te persegue. O Deus que te ama, ama o teu parente que fica todo dia espizinhando tua cabeça. Então não adianta carregar a mensagem e querer o mal do outro. Por quê? Porque não está andando em misericórdia. E a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são... Se ela é renovada, por que ela serve só para mim e não para o Cícero? Não era bem aí que eu ia, Jesus. Ele fugiu, disse não para Deus. Ficou irritado com a misericórdia. Vai para o final de Jonas, please. Mas Deus, em todo o tempo, ensinava para Jonas sobre carregar a mensagem e aprender que Ele é um Pai misericordioso. Deus estava ensinando para Jonas, ei, eu tenho misericórdia desse povo assim como eu tenho de ti. Tu não tem controle de nada, o controle está nas minhas mãos. Eu faço o que quero, como eu quero. Apenas uso a tua vida e pense você, porque a tua vida é um vapor, vai passar. Mas Deus insistia nele. Outro exemplo é Moisés. Moisés, ele foi ferido pelo passado, mas ele foi chamado. Moisés tinha sangue nas mãos, um passado de erro, ainda assim tinha uma fuga. O que Deus fez? Chamou ele. Aí quando Deus chamou ele, o que ele disse para Deus? Não, vai lá. Nem sei se Gago fala assim. Ele disse, eu não sei falar, Deus. Mas Deus errou quando chamou Moisés? Deus não chamou ele?
Quem falou com o faraó, irmãos? O gago. Porque Deus estava confiando no que o Senhor havia plantado nele dentro do ventre da mãe dele. Deus já tinha chamado Moisés como libertador dentro do ventre de Joquebede. Deus já tinha dado vida e livramento a Moisés dentro do ventre de Joquebede, para que uma nação fosse liberta da escravidão. Ainda que ele tivesse erros no percurso, o chamado continuava de pé. Deus olhou para ele e disse: sabe falar não, menino? Mas eu vou te usar para libertar. Se tem uma coisa que tu vai fazer, é falar. O meu passado, irmãos, ele não pode ser forte o suficiente para anular o meu futuro e meu presente com Deus. Se o teu passado, as tuas marcas estão te impedindo de ouvir o chamado de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, ei, querido, apague, diminua, encerre essa voz agora. Porque a tua marca vai revelar Cristo em você. Amém? Abraão fleumático, né, gente? Ô, Abraão. Imperfeito. Que isso, Priscila? Vai falar de Abraão, pai da fé? Vou, irmãos. Abraão omitiu que tinha uma esposa. Sara era assim, irmãos, meia irmã de Abraão. Ele mentiu? Não. Mas ele vai lá e fala, se eu não me engano, para o faraó. Vê aí, Sabrina. Irmãos, a gente anota ali, a gente dá segmento. E aí o Espírito vem falando. Aí a gente não lembra, aí a Sabrina ajuda, amém? E aí ele deu a mulher dele para se casar. Mas a mulher não era dele, gente. Sabe o que ele falou? Que ela era bonita, tá? Ela é minha irmã. Fleumático. Não queria enfrentar. Ficou com medo, menino. Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era só mulher. Podem me matar. Olha. Mas Deus olhou para ele, além da sua personalidade, do seu trauma. Deus olhou para ele e disse: é fleumático, vai ser pai da fé. Aleluia. Não vai pegar em espada, mas vai ser pai da fé. Deus não desistiu dele pela sua omissão. Deus trabalhou nele. Mesmo nas minhas falhas, Deus continua vendo em mim aquilo que ele plantou. Aleluia. Vamos para o último, Davi. Davi foi marcado pelo pecado. Quando a gente fala sobre Davi, a gente logo lembra de... Olha aí, tá ligada? A gente logo lembra de... Glória. Pode falar, irmãos, não tem vergonha não. Aqui é para a glória de Deus, amém? Davi foi chamado além do seu pecado. Ele adulterou, Davi matou. Mas foi um homem que sabia se arrepender. Ele voltou-se para Deus e aprendeu a se render à presença. Porque, irmãos, caminhar com Deus nem sempre significa que nós vamos andar assim, ó, sobre as águas. Quando Jesus vinha, Pedro disse: deixe-me ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem. O que ele fez? Olhando para Jesus, caminhando sobre as águas. Por um instante ele olha para a tempestade que já estava lá. Para o vento forte que já estava lá quando ele decidiu pisar na água. E ele afunda. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: quantas vezes você vai afundar? Enquanto seu coração estiver rendido a mim, eu vou te levantar com as minhas mãos. Aleluias. Até quando você vai achar que ficar prostrado no lugar que você está é o lugar que eu escolhi para você? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas foi chamado. Mas foi chamado. Porque ele sabia que o lugar de rendição era o lugar que ninguém tiraria ele dali. Somente a doce presença do Espírito Santo. Não é sobre nunca cair, irmãos. Mas é sobre levantar e voltar ao lugar que caiu. E dizer: Pai, eu tropecei aqui, mas agora a gente vai adiante junto. É dizer: Pai, eu fui esquisito, queimei barro, meio tijolo. Mas a tua palavra vai me sustentar ao passo que eu olhar para o Senhor. Amém?
Você está entendendo, querido? Amém. A verdade é que Deus nos chama como estamos. Deus chama o tímido, aquele que tem dificuldade de falar em público. Deus chama o gago. Deus chama sabe o teimoso? Que você fala, irmão, essa parede é cinza com preto, ele vai dizer rosa com azul. Você vai dizer cinza com preto, ele vai dizer rosa com azul. Você vai se aborrecer com ele. Nós vamos desistir dele, nós vamos dizer, então tá bom, rosa com azul, fica tu com a tua tolice, que eu vou me embora. Mas Deus vai olhar para ele e vai falar, é firme no que pensa, no que quer e para onde vai. Gostei. Quero ele para minha obra. Porque aquilo que para algumas pessoas é um defeito, para Deus pode ser uma grande qualidade. Amém? Calma aí que eu me perdi, está repreendido. Ele chama o ferido. Ele chama o caído. Ele chama o imperfeito. É no caminho que ele molda a gente, transforma e nos faz mais parecidos com ele. 1 Coríntios 1:27, por favor, Sabrina. Mas Deus escolheu os que são... 1, 2, 3, irmão, vamos juntos. Amém? 1, 2, 3. Mas Deus... Então alguém te olha como fraco, mas Deus escolheu você. Ai, como Jesus é lindo, menino. Outro dia eu dizia, Senhor, como é que tu me chamou desse jeito? Que eu sou assim, irmãos. Às vezes meu marido fala, não estou brincando não, Priscila, eu estou falando coisa séria. Eu falo, menino, eu estou falando coisa séria. Mas eu falo coisa séria assim. Eu falo, Jesus, como é que tu chama uma pessoa que fala coisa séria assim para ministrar a tua palavra? Alguém que se distrai facilmente, irmãos, eu me distraio facilmente. Eu fiz seminário, eu era a última da fila, porque se alguém rabiscasse diferente o caderno, eu perdia a aula do professor. Aí eu cheguei na direção, falei, posso sentar sozinha lá atrás? Aí eles falaram, olha, não é de comum, né? Mas, irmãos, fluí muito bem, respondi tudo lá de trás. Porque lá no meio eu me distraía. A irmã abriu o pacote de biscoito, eu falava, cheirou esse biscoito, 10 horas da noite, eu estava azul de fome. Como é que Deus chama alguém que para outros não tinha capacidade? Quantas vezes no meio da minha família, eu venho de uma família que canta, Joel conhece a minha família, meus tios cantam, meus primos cantam, eu não cantei até 11 anos, com 11 anos eu não cantava, nem parabéns para você, porque eu me recordo da minha família, falar, essa daí tem dom não, o irmão dança, a outra irmã dança, a mãe canta, e essa daí, coitada menino, eu falo, Jesus, eu não tenho dom. Que dom que o Senhor vai me dar. Irmãos, eu não cantava, porque alguém disse para mim que eu não cantava. E um dia eu fui para Mensageiras do Rei, minha família toda assembleana, toda do Pentecoste, toda do Eis que te digo, estou vendo, é daqueles que olham para você vindo lá na esquina e dizem, ei, seu CPF é esse, Deus te chamou. Eu sou dessa família, irmão. Quem conheceu a minha mãe aqui sabe, ela está para aparecer, quem quer conhecer, fique à vontade. Pensa em mim 250 vezes mais animada. É ela, aleluia. Não é, William? A minha mãe é aquela mulher que quando Deus começa a usar, irmãos, se tu tá no erro, tu se esconde. Tu fica, meu Deus, e agora? Será? É essa, ela é assim. Amém? Mulher de Deus, honrada, cheia do Espírito Santo. Então eu não cantava porque me diziam. Fui dançar, irmão, inventei de dançar breaking dance. Amém? Dança de rua, com meu irmão. Irmãos, um desastre. Nem pro robozinho eu prestei. Aleluia, graças a Deus, amém? Então um dia eu fui para a Mensageira do Rei, pastora Eva Dantas virou para mim e disse assim, vamos ouvir a voz das meninas? Eu disse, meu Deus, eu me lembro daquela salinha miúda, eu pequena, eu gelei, eu vim de igreja pentecostal, entrei numa batista tradicional. O que ela queria cantar? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E eu, ai Jesus, eu sou um passarinho rouco, tem misericórdia. E aí ela começou a ouvir as vozes e eu muito envergonhada cantei. Ela disse, garota, você canta. Irmãos, eu acreditei nela. E comecei a cantar. E nunca mais parei. Aleluia!
Porque Deus viu em mim aquilo que Ele tinha plantado. Ei, a minha família disse que não, mas Deus usou alguém de fora e disse, bora, eu coloquei em você, avança, garota. Aleluia. Então, irmão, aquilo que para você hoje talvez seja uma impossibilidade, às vezes o Senhor vai começar a fazer você descobrir dons. Desperta os dons que há em... Fique de pé. Chamado não depende de perfeição, mas da graça que o sustenta. Mateus 11, 26. Nós já estamos finalizando. Não é papo de pregador. Sim, Pai. 26 não, Sabrina, perdão. 28. Por isso que eu estranhei. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei... Irmãos, para carregar o chamado, é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Houve um domingo que eu preguei que eu disse assim, com Jesus o barco naufraga assim. Mas a diferença é que ele vai lá no oceano, pega a tua mão, te sustenta, te coloca de pé. Andar com Jesus custa tudo, irmãos.